Saudações curiosos, André Tavares aqui. Bom, hoje estamos aqui no CDTN, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, para conversar com o professor Dr. Luiz Cláudio Meira Bello a respeito de dosimetria do estado sólido. Vem comigo e vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, pessoal, vocês já ouviram falar em dosimetria de estado sólido? Hoje estamos aqui no CDTN com o Dr. Luiz Cláudio Meira Bello. Olá, professor. Tudo bom? Olá. Bom dia. E nós vamos conversar um pouco a respeito desse tema que é bastante interessante. Manda bala, professor. Quando a gente fala em dosimetria de estado sólido, nós normalmente nos referimos a dois tipos de dosimetria. A dosimetria termoluminescente, que está relacionado com o aquecimento de materiais que foram irradiados e que foram capazes de armazenar a informação do campo de radiação ao qual foram expostos por tempos, às vezes longos, às vezes curtos, mas enfim, depende da aplicação que se tem em mente. Existe também um outro tipo de fenômeno, também dentro da dosimetria de estado sólido, que são os efeitos chamados de luminescência oticamente estimulada. Ao invés de usar aquecimento para produzir a emissão do sinal, a gente utiliza luz. Bom, basicamente isso. Alguns materiais, eles armazenam informação de doses de radiação que receberam ao longo do tempo em sua estrutura cristalina. E isso se deve por defeitos inerentes naquele material. Esses defeitos eles servem como poços de potencial para confinar esses elétrons. A radiação incide no material, produz a separação, um elétron é arrancado da banda de valência e eventualmente ele chega na banda de condução e esse processo gera um par elétron-buraco. Então fica o buraco, que é a falta de elétron na banda de valência e o elétron na banda de condução. Depois de um tempo de relaxação normal do material, 10 a menos 12 segundos, por exemplo. Muito rápido. São fenômenos ultra rápidos, né? Ele pode voltar à banda de valência ou, se ele estiver na vizinhança onde nós temos um defeito, ele pode ser atraído, por exemplo, um defeito ele pode ser uma falta de um átomo, pode ter uma deficiência aniônica, tem um ânion a menos, então vai gerar um potencial atrator para elétrons, então ele sente aquele potencial e ele vai cair nessa armadilha. Ele é chamado de armadilha porque uma vez que o elétron ele fica confinado ali, ele não tem energia suficiente para voltar para a banda de condução, então ele fica preso. E esse é o pulo do gato da técnica, né? Exatamente. E, reciprocamente, existem outros tipos de defeitos que são capazes de confinar, por assim dizer, o buraco. Porque a falta do elétron pode ter um movimento tanto quanto o elétron. Entendi. E como que é que a gente faz para transformar essa informação, fazer alguma leitura dessa informação? E que tipo de material a gente pode utilizar para isso? O que tem disponível? Como você falou, existe uma região chamada centro de recombinação, que normalmente é um defeito, ele atua tanto como armadilha como centro de recombinação. E quando ocorre a recombinação, nós temos emissão, o buraco e o elétron se recombinam. E o excesso de energia é emitido na forma de luz, que no nosso caso vai ser na faixa do espectro visível ou ultravioleta. Em alguns materiais é no infravermelho. E a gente precisa de um equipamento que seja capaz de coletar essa luz para que a gente seja capaz de relacionar a quantidade de luz que foi emitida com o campo de radiação. E aí tem o tubo fotomultiplicador, né? Isso. Essa parte aqui é o que a gente chama de fotomultiplicadora. Até onde eu sei é o sensor mais adequado para essa função. Nenhum semicondutor é capaz de ter a mesma sensibilidade que a gente tem com esse tipo de equipamento. E ele é capaz de coletar toda a luz que é obtida e transformar isso aí numa informação que seja reconhecível por nós. Ou seja, traduz uma informação que está na estrutura atômica desse material, na estrutura molecular, e traz para um patamar que a gente consegue ver. Basicamente um gráfico. E pode mostrar para a gente como que funciona? Tem alguma amostra para a gente brincar? Temos aqui. Eu vou abrir aqui o equipamento. Aqui a gente tem um carrossel com várias posições. Na posição 40 a gente tem uma amostra. Esse é um dosímetro termoluminescente de fluoreto de lítio. Nós podemos fazer um ensaio com ele. Nós podemos irradiar esse material e ver o que acontece quando a gente aquece.
mas funcionaria também com um grãozinho de areia que você pegou lá no estacionamento. Mas basicamente qualquer coisa pode gerar, quase qualquer coisa, né? Desde que seja um isolante, é possível que ele consiga gerar um sinal. E o que temos ali, professor, ao lado do tubo multiplicador? Essa parte aqui, você vai ver que tem um símbolo de radiação aqui em cima, você pode ver. Aí fica o irradiador. Nós temos esse leitor, ele tem seu próprio irradiador. É uma fonte beta, ele irradia as amostras diretamente na posição dela de leitura. Então a gente pode controlar pelo computador, a gente manda a amostra para a posição de irradiação, controla o tempo que ela vai ser irradiada e com isso a dose de radiação, e depois internamente mesmo ele já volta para a posição de leitura. Então nós podemos a princípio fazer um grande planejamento de radiação. Vocês viram, na verdade nós temos 48 posições possíveis e qualquer uma delas a gente pode fazer esse planejamento. Então podemos usar várias técnicas simultaneamente. Ou seja, esse é equipamento para pesquisa, isso não é para rotina. Bom, esse equipamento ele funciona com um software dedicado, em que a gente tem um exemplo dele. Ele funciona basicamente como uma planilha. Eu posso programar, por exemplo, igual a gente programa a impressão, sabe? Igual tem aqui no exemplo, a posição 1,3, de 5 a 12. Então a gente pode programar igualzinho a gente imprimiria fracionadamente um texto. No nosso caso a gente está na posição 40, é a única coisa que tem sinal. Então eu programei aqui a amostra 40 e o que nós vamos fazer com ela? Vamos clicar aqui, TL, termoluminescência. Então a gente pode programar, podemos deixar a programação padrão nossa aqui. Ele pode começar, a gente pode pré-aquecer por uns 10 segundos, até 25 graus, podemos ir até uns 300 graus, melhor, 325, a partir de 25, e nós vamos ter 300 pontos. E a gente pode fazer uma leitura, e a gente manda executar. E é uma série de protocolos que são executados automaticamente, a gente não vai ter uma participação nisso, até que comece o processo de aquecimento propriamente dito. Nós vamos ver aqui um gráfico dinâmico em tempo real de emissão de luz à medida que a temperatura cresce. Vai começar nesse primeiro quadrante aqui. Para baixas temperaturas a gente não vai ter sinal algum, e à medida que a temperatura sobe, o sinal começa a aparecer. Isso aí é porque a amostra está brilhando no escuro. Aparece um primeiro pico, depois para de emitir, volta a emitir mais uma vez. Esses picos são característicos deste material, que é o fluoreto de lítio. Que é o fluoreto de lítio. Ele tem uma série de picos. Cada pico desse está relacionado com um tipo de armadilha. E no final a gente tem esse crescimento que não vai parar, que é basicamente o que a gente chama de radiação de corpo negro. É um aquecimento que é a emissão de luz porque o material está a uma certa temperatura. No caso, corpos em temperaturas baixas, por exemplo, nós, os objetos aqui, emitem no infravermelho. Ali a gente começa a ter emissão no visível porque ele já chegou perto de 300 graus. Tem a ver com aquele fato da brasa, sabe? A brasa da churrasqueira? Pois é. Aquilo ali é emissão de radiação de corpo negro. Então, à medida que a amostra ela vai sendo aquecida, também vai chegar nesse ponto, né? Vai virando uma brasa, vamos dizer assim. Por assim dizer, ela vai entrar em incandescência. Entendi. E a incandescência vai se superpor ao sinal termoluminescente. Com a seguinte diferença, que nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos repetir a leitura, mas nós não vamos irradiar o material. Ele havia sido previamente irradiado. Agora nós vamos repetir o ensaio. A leitura do sinal termoluminescente ela é destrutiva para a informação, ou seja, eu consigo ler uma única vez. No entanto, isso permite que eu possa utilizar o dosímetro indefinidamente, várias vezes. Uma centena de vezes, talvez. É aquela mesma história, né? Todo cogumelo é comestível pelo menos uma vez, né? Exatamente. Então espera-se que não tenha mais nenhuma informação de radiação. Você só vai ver radiação de corpo negro. Vai gerar uma curva que começa em zero e depois ela cresce e para. Aí começou o sinal, a gente imagina que não vai ter nada além de ruído, só que esse ruído ele vai tomando uma curvatura à medida que a temperatura se aproxima da parte mais alta lá da faixa de aquecimento, que é perto de 300. Aqui vocês já podem ver um pouquinho de mudança. Bem diferente do primeiro padrão observado. E você observa que
o registro de ruído é muito maior, tem muito mais ruído. Aí nós temos o resultado. Apenas um crescimento simples. Com essa informação dos picos, o que a gente faz com ela? Como que transformamos essa quantidade de contagens luminescentes por segundo em dose de radiação? Para isso a gente precisa de um laboratório de calibração. A gente irradia esse material com doses de valores conhecidos e rastreáveis a padrões internacionais. No nosso caso, aqui no Brasil, a gente se reporta ao Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, que fica no Rio de Janeiro, e aqui nós temos padrões que são comparados àqueles. Nós irradiamos com valores de dose conhecidos e vemos qual que é o sinal obtido. Com isso a gente estabelece uma curva de calibração, ou seja, tal quantidade de contagens corresponde a tal dose. E com base nisso eu posso inferir sobre a dose de um dosímetro que foi irradiado numa condição desconhecida, por comparação. Muito obrigado, professor Luiz Cláudio. Esse foi mais um episódio do Brightcast e nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e até mais. Um abraço.